Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 23, 24 e 25, os três últimos versículos deste capítulo, para abrirmos a reflexão dessa noite acerca da fé nestes últimos dias. Diz assim o texto sagrado: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, texto interessante, porque esse texto, ele contextualiza o assunto do crer em Cristo dentro de uma experiência prática. Jesus ali pregando em Jerusalém, pregando o Evangelho. Veja que o pregador era o próprio Cristo, não era eu nem um outro pregador, mas o próprio semeador, o próprio Filho do Homem, o próprio Verbo encarnado, pregando e ensinando a palavra de Deus e, sobretudo, realizando sinais e maravilhas. Então João, ele registrou aqui no seu Evangelho, no seu livro, dizendo que muitos durante a Páscoa, vendo os sinais que ele realizava, creram nele. Observe vocês que João, ele registra um fato que ele observa, né? João estava ali, ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus ensinando, ele viu Jesus realizando milagres, e ele viu, portanto, a manifestação daqueles que estavam ali presentes, de maneira que muitos se manifestavam crendo no nome de Jesus. Ou seja, certo que João, ele só pode ver o exterior, né? O que ele pode relatar é aquilo que ele observa, e, portanto, ele viu que muitas pessoas se manifestavam positivamente frente aos milagres de Cristo, frente à pessoa de Cristo, frente às obras de Cristo, frente à mensagem de Cristo, reagiam positivamente como quem exerce fé no nome dele. Entretanto, Jesus, vindo semelhantemente as pessoas manifestarem-se positivamente com um ato exterior de fé, diz assim: olha, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Aí eu pergunto, Jesus não se confiava a quem? A eles. Mas quem são eles aqui? Aqueles que se manifestavam crendo no nome dele. Ora, mas como assim? Jesus, vendo as pessoas crerem no seu nome, Jesus não se confiava a eles? Veja que Jesus, diferentemente de João e de qualquer um de nós, é aquele que olha o coração, é aquele que olha o profundo da alma humana, olha a mente do homem, o coração do homem, e por essa razão é dito, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que ninguém ou de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, esse texto, ele nos traz a uma reflexão, e eu creio que todos nós devemos pensar acerca de nós mesmos, porque é dito que Jesus, vendo as pessoas crerem nele, por conhecer a natureza humana, por conhecer o coração do homem, Jesus então não se confiava a essas pessoas. Em outras palavras, até que ponto a fé que nós manifestamos, até que ponto a fé que você tem, a fé que eu tenho, a fé que o cristianismo prega, ensina e supostamente vive, até que ponto essa fé é a verdadeira fé proposta pelo Evangelho. Quando eu digo se é uma verdadeira fé, é porque nós vivemos um problema histórico acerca da fé. Se nós olharmos desde os primórdios da história da igreja, os primórdios da igreja, portanto, vamos buscar ali imediatamente o 3º e 4º século da era cristã, nós vemos historicamente um problema tomar de conta de todo o mundo. Isso porque, vamos pensar comigo, Jesus Cristo veio, se encarnou, pregou a mensagem do Evangelho, deixou ali os seus apóstolos, juntamente com os seus discípulos, com outros discípulos, e ali começou a igreja de Jesus Cristo no 1º século.